Bom, então a lei está mais do que justificada com todo esse arrazoado que você fez. Mas, assim, tudo bem, teremos uma nova lei ou estamos brigando para que tenhamos uma nova lei. Mas o que você acha que nesse projeto que está mais avançado, o que ele traz de bom, então, para o cenário jurídico ambiental brasileiro? Bom, falar de projeto de lei é sempre complicado, porque, como a gente já está dizendo, é um projeto, não é uma lei, você ainda pode ter várias alterações. Isso é normal no processo legislativo, né? Muitas vezes quem vê uma lei pronta pensa que há algumas incoerências, incongruências, e de fato isso vem por todo o processo democrático de debate de uma lei. Você passa por várias comissões dentro das casas legislativas, Câmara e Senado. Depois você ainda tem análise, né, por parte da Presidência da República, eventuais vetos. Por isso, muitas vezes, as leis acabam tendo um projeto inicial muito mais fluido e depois terminam um pouco truncadas, mas ainda assim, nesse sentido, eu acho muito importante a lei. Pedro, a primeira questão que eu disse é essa simplificação e uniformização. Repare que uma coisa que eu particularmente defendo muito, eu não gosto de falar em flexibilização. Esta é uma lei procedimental, ela vai dizer como fazer o licenciamento. As normas do CONAMA e as leis da Mata Atlântica, Código Florestal, que falam, por exemplo, como se faz, né, a supressão e toda a parte de compensação dessa supressão ambiental, elas continuam a mesma, o chamado direito material. Então, essa lei, ela trazendo novos mecanismos, análise de desempenho, como, por exemplo, o CEL, que a trouxe no Rio de Janeiro, todas essas questões que a gente já disse da própria internet, trazer de uma vez uma regulamentação por lei e não por resolução do CONAMA de audiência pública. Mas eu sempre destaco um ponto que, para mim, só por esse ponto já vale a pena a vida da lei, que é o licenciamento por adesão e compromisso. Não é o que alguns chamam de autolicenciamento, né, que a pessoa estaria se autolicenciando, mas sim é um licenciamento daquelas atividades que já são muito conhecidas pelo órgão ambiental, que ele já tem reiteradas vezes feito esse licenciamento, ele já sabe o que ele vai exigir também para poder empreender e como condicionantes e monitoramentos. Neste caso, o órgão ambiental já faz essa determinação prévia do que você deve se ater no processo de licenciamento ambiental, e o empreendedor, que muitas vezes critica muito essa morosidade dos órgãos ambientais, ele passa a ter um protagonismo. Por quê? Porque ele, junto com alguém que tenha responsabilidade técnica, algum técnico especialista naquele tipo de atividade, eles, né, como o próprio nome diz, adesão e compromisso, eles aderem a essa sistemática, eles celebram um termo de compromisso com o órgão ambiental dizendo que vão cumprir tudo aquilo que foi previamente exigido, e aí passam, então, a ter a sua operação devidamente licenciada e operam com isso, sendo fiscalizados como qualquer outro tipo de atividade licenciada, vamos chamar pelo licenciamento normal, aquele que a gente já conhece há mais tempo. Por exemplo, em Santa Catarina, isso foi feito com a avicultura. Santa Catarina é o estado que mais exporta aves, e nesse sentido, lá houve uma diminuição na ordem de 20% do tempo do pessoal da diretoria de licenciamento ter que analisar esse tipo de licença, que o Estado licencia há 40, 50 anos. Ou seja, você consegue deixar com que os seus técnicos tenham tempo de qualidade para avaliar aqueles projetos que, sim, eles ainda têm que ser avaliados por não se saber o resultado final e tem que ver toda aquela sistemática, né? Do projeto, da avaliação de impactos, as medidas mitigadoras, compensatórias, alternativas tecnológicas, enquanto aquela atividade já conhecida pode ser por licenciamento, por adesão e compromisso. Eu não tenho dúvida que a médio prazo, a vinda da LAC, ela revoluciona assim, o licenciamento ambiental brasileiro, simplificando, não flexibilizando qualquer uma das exigências que estão contidas na nossa legislação ambiental.